Recentemente teve uma polêmica com relação à construção de uma barragem aqui no Rio Grande do Sul, né, doutor? Exatamente, que está suspensa até aquela construção por uma decisão do Tribunal de Justiça para o isolamento do aquífero Guarani, né? Exatamente. E, doutor, com essa especialização da vara, em quanto tempo se pode reduzir a tramitação de um processo? Não dá para quantificar, porque tem processos de várias naturezas. Se a gente pensar, por exemplo, esse da construção de uma barragem que vai afetar um aquífero, pode exigir uma perícia muito maior e que demande mais. Mas as questões mais simples, como a negativa de uma licença ambiental de um assunto mais corriqueiro, por exemplo, creio que pode diminuir, não dá para precisar mais muito, por quê? Porque vai haver uma maior agilidade por parte do cartório, conhecendo os órgãos, como conseguir as informações, a quem se dirigir, pelo juiz pela especialização. Há uma vantagem, sem a menor dúvida, para a sociedade, tanto pelo conhecimento técnico que começa a ficar concentrado no judiciário em determinados lugares, né? Em determinadas áreas trabalham com isso, e pelo conhecimento da própria burocracia dos órgãos do sistema ambiental que agiliza. É claro que essa especialização, como tudo, né, ela tem um lado bom, mas também um lado que a gente não pode deixar de questionar. Por exemplo, hoje aqui em Porto Alegre há um juizado tratando só disso. Tá? O ideal seria que nós tivéssemos mais, no mínimo, uns 2 ou 3 juízes tratando da mesma matéria, para que as posições fossem mais díspares, né? E daí se chegasse a uma média, né? Mas ainda não temos um volume de ações ambientais que justifiquem existir mais de um juizado tratando disso ainda. E, doutor, quais os principais assuntos que chegam na vara? O que eu acredito, agora tem chegado muito em relação assim, a depósito irregular de caliça, coisas que afetam o meio ambiente. Esse de caliça, que tem vindo de todo o estado, tem sido bem emblemático, né? Mas há também assim, liberação de licença ambiental, questões relacionadas à utilização de determinadas áreas com tal ou qual espécie de aproveitamento econômico, né? Por enquanto são essas. Acredito que agora aqui em Porto Alegre, com o advento da proximidade da Copa do Mundo, que uma série de mudanças vão ser feitas, né? Vai acabar aumentando o número de ações tratando do meio ambiente e o meio urbano, né? A gente teve recentemente a questão do Pontal ali do antigo estádio do Projeto Só. Ali, claro, houve aquilo, acabou tendo uma solução legislativa, mas foi uma questão que esteve no judiciário e depois teve a solução legislativa. Questões dessa natureza, e agora que vai haver um boom imobiliário necessariamente com esse negócio da Copa do Mundo, né? Eu acredito que várias questões vão acabar chegando no judiciário tratando dessa matéria aqui em Porto Alegre. E há diferenças desses processos que vêm do interior e os daqui de Porto Alegre, os assuntos? Sim, né? Alguns processos que são oriundos do interior e que podem ser ajuizados aqui, porque a sede do Executivo, que é o órgão responsável pelo controle dos órgãos ambientais é aqui, estão, muitas vezes relacionados com atividade rural, que é feita com uma determinada situação de criação de um açude, da exploração de uma atividade rural, que pode ou não afetar o meio ambiente. E as de Porto Alegre são muito mais diretamente relacionadas a questões urbanas, né? De possibilidade de utilização de uma determinada área para um fim construtivo, né? De depósitos irregulares de lixo ou de locais de posicionamento para reciclagem ou de entulhos também. E, doutor, o senhor acredita que essa questão da especialização de varas pode ser aí um projeto futuro para o Tribunal de Justiça, quando esses assuntos que envolvem muitas ações, isso poderia resolver o problema da questão da morosidade? A especialização, pelo conhecimento, né, e pela tomada de uma posição pelos órgãos julgadores, sempre agiliza na aceleração do andamento do processo, né? Mas ele não vai resolver todo o problema, porque tem muita questão da legislação, por exemplo, né, nessa área de interposição de vários recursos, que independe se for matéria de meio ambiente, matéria de família ou um contrato, né? Mas, sim, a especialização ajuda. E o tribunal já tem, né, câmaras com julgamento preferencial para determinadas matérias. Né? Então, a partir do mês de março agora, o trabalho pode aumentar na vara? Certamente vai aumentar, né? Doutor Eugênio, então, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, por nos trazer esses esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. E o programa Justiça Gaúcha de hoje termina aqui.
Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o e-mail imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.